Quer aprender a fazer um bolo de laranja muito fácil, super molhadinho e muito macio? Então esse vídeo é para você. Dá só uma olhada em como fica o resultado final desse bolo e nessa maciez. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te ensinar o passo a passo para fazer esse bolo de laranja sem nem precisar ligar a batedeira. Para iniciar nossa receita, nós vamos precisar de 4 ovos. Eu vou usar aqui um recipiente para ir quebrando os ovos um a um antes de adicionar na vasilha que eu vou usar para bater o meu bolo, para não correr o risco de acabar adicionando um ovo podre aos outros ovos que estão bons. E enquanto eu vou quebrando os ovos e adicionando, eu vou pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo. E é claro, se você não for inscrito aqui no canal, para você se inscrever e ativar o sininho. Porque sempre que eu postar uma receita nova, você vai receber aí a notificação do YouTube e você vai ficar por dentro de todo o conteúdo aqui do canal. Agora nós vamos adicionar 1 xícara de açúcar junto com os ovos. Eu estou usando aqui o açúcar demerara, mas você pode utilizar o açúcar refinado ou o açúcar cristal. E aí com a ajuda de um fouet é só misturar bem até que tudo fique bem homogêneo. Enquanto você mexe, você vai perceber que essa misturinha vai ficar um amarelinho mais claro e um pouquinho mais volumosa, mais encorpada. E aí a gente vai parar para poder adicionar a nossa margarina ou manteiga. Eu vou adicionar aqui 2 colheres de sopa bem cheias de margarina, mas você também pode substituir por manteiga caso você prefira. E agora vai ser só misturar bastante, bater bastante, né? Até que essa margarina fique completamente dissolvida junto com os ovos e o açúcar. Eu tô batendo esse bolo na mão para mostrar para você que você pode fazer aí na sua casa sem precisar usar a batedeira. Mas caso você prefira bater esse bolo na batedeira para facilitar a sua vida, se você achar mais fácil, você também pode fazer. Tanto com a batedeira comum, a simples, quanto com a batedeira profissional. E depois de misturar bem, esse vai ser o nosso resultado. Uma massinha bem líquida, bem amarelinha e bem homogênea. E nós vamos precisar de 1 xícara de suco de laranja natural. Eu estou usando aqui um espremedor e eu utilizei 3 laranjas para conseguir o suco de 1 xícara completa, tá bom? E aí a gente vai adicionar esse suco à nossa massa e vamos misturar. Lembrando que eu usei o suco da laranja natural como ele estava, como ele saiu do espremedor, sem coar, tá? Para ele ficar com os gominhos mesmo e o bolo ficar com mais sabor de laranja ainda. Agora nós vamos adicionar 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento à nossa massa. Eu vou adicionando essa farinha aos pouquinhos e vou mexendo com o fouet para incorporar essa farinha na parte líquida da massa que nós já temos pronta. E aí, mexo um pouquinho e adiciono mais um pouco de farinha. Lembrando que nessa parte você não vai bater, tá? Você só vai misturar mesmo essa farinha na massa para não ativar o glúten da nossa massa. Gente, vocês não têm noção de como esse bolo fica gostoso. Faça aí na sua casa que com certeza vai ser sucesso. Esse bolo com café é a combinação perfeita. E depois que vocês fizerem, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, porque eu quero muito saber a opinião de vocês. E aí eu já adicionei aqui toda a farinha. E agora nós vamos adicionar uma pitadinha de sal, que é para não deixar o bolo muito doce. Esse é um truque super especial para a gente dar uma quebradinha no doce e o bolo não ficar enjoativo. Lembrando que essa pitadinha de sal não tem medida, tá? Eu coloco no olhômetro mesmo. Você vai adicionar um pouquinho de sal só para quebrar mesmo o doce da sua receita. E a gente dá aquela mexidinha e vamos adicionar o fermento. 1 tampinha de fermento, que equivale a 1 colher de sopa de fermento em pó químico, que é aquele fermento próprio para a gente fazer bolo. E vai dar uma mexidinha leve
E pronto! Já vamos adicionar a nossa assadeira. E aqui a gente consegue ver como a massa fica bem fluida, bem bonita. É a hora que a gente prova para ter certeza de que ela tá muito gostosa. E a gente vai preparar a assadeira. O ideal mesmo é que a assadeira já esteja pronta antes de você iniciar a receita, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço esse processo. É aquele processo de sempre, que a nossa avó faz, que todo mundo conhece, que é passar margarina ou manteiga no fundo da nossa forma. Eu tô usando aqui um papel toalha, para não fazer com a mão. Você poderia estar fazendo também com aquele pincelzinho de silicone, mas eu acho que essa é a forma mais prática que todo mundo tem em casa para fazer. E aí a gente passa bastante margarina no fundo da forma, sem deixar de passar em nenhum lugar, para o bolo não ficar agarradinho no final. E aí a forma vai ficar assim, toda cheia de margarina. E aí a gente vai adicionar a farinha de trigo para terminar de untar a nossa forma. E aí é só ir virando a forma de um lado para o outro, dando batidinhas, para que a farinha ela grude em todo o fundo. E depois a gente vai para as laterais, passando a farinha pelas laterais para ela ir grudando. E por último a gente vai botando essa farinha para cima, né? Para que ela possa pegar em toda a parte central da forma, que é a parte mais difícil da gente untar, de enfarinhar, e a parte mais difícil também de soltar do nosso bolo. Então é muito importante que essa parte fique bem untada, tá? E aí depois que você tiver com a forma toda coberta, aí sim você retira o excesso da farinha e vai estar tudo certo, tudo pronto para adicionar a massa aqui na nossa forma. E esse é o resultado final da nossa forma, ela fica toda enfarinhada e aí sim nós vamos adicionar a massa. E aí eu vou colocando a massa por todas as laterais da forma, para que ela fique espalhada por igual. Tá vendo? E o que sobrar no fundo da minha forma eu raspo com uma espátula de silicone, pra gente não perder nenhuma massa, não perder nada desse bolo. Eu tô fazendo esse bolo numa forma com furo no meio, que é a tradicional do bolo de laranja, mas você pode fazer num tabuleiro também retangular, que vai ficar gostoso do mesmo jeito. Só vai mudar mesmo a estética do bolo, né? E aí eu retiro toda a sobra, coloco aqui na minha forma e depois a gente dá umas batidinhas só pra gente ajeitar a massa na forma. Lembrando que enquanto isso, o seu forno já deve estar ligado a 180, 190 graus, a temperatura mais baixa que o seu forno tiver, para já ir aquecendo. E depois de cerca de uns 40, 50 minutos, esse é o resultado final do nosso bolo. Ele fica bem douradinho, dá para ver que ele tá bem molhadinho só de olhar por fora. Olha que delícia! Ele fica muito gostoso, fica bem úmido por dentro, você consegue sentir bastante o sabor da laranja. E eu vou partir aqui para você ver como é que ele fica bem macio. Gente, vocês não têm noção do que é esse bolo. Ele é muito gostoso, ideal para um café da tarde em família, para um encontro de amigas na sua casa. É muito gostoso, vale super a pena fazer aí na sua casa. É muito rápido de fazer. E olha como ele fica super fofinho. Vou dar uma apertadinha aqui nele para vocês verem como é que essa massa ela é bem fofinha. E não tem realmente como não gostar. Se você fizer aí na sua casa, deixa os comentários aqui embaixo, porque eu preciso saber o que você achou. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e a gente se vê no próximo vídeo.